O vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um fenômeno que tem acontecido nessa geração, que é a automutilação. Se você tem filhos, crianças, adolescentes e quer entender um pouquinho mais sobre isso, vem comigo que nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse assunto. Meu nome é Roberta Rios, eu sou psicóloga, tenho 4 filhos e hoje a gente vai falar sobre um tema muito delicado, que é a automutilação. O que é a automutilação? É esses cortes, esses ferimentos que os jovens nessa geração têm feito no seu próprio corpo. E o que está acontecendo hoje nessa sociedade contemporânea que nós temos percebido que até crianças e adolescentes, jovens, têm utilizado essa forma de lidar com o sofrimento? Que fenômeno é esse? Quando a gente pensa sobre isso, a gente percebe esse volume maior, essa frequência maior. No entanto, esse fenômeno não é novo. Nos anos 90 já se cantava sobre isso, mas nós não tínhamos toda essa propagação em relação a essa forma de lidar com a dor, com o sofrimento. E aí, se a gente pensar sobre isso, qual a função? O se cortar, o se mutilar, ele não é uma prática isolada, ele tem uma função. Para que é que serve isso? O que aquela pessoa nesse momento está buscando? Na verdade, o corte ele vem dar uma forma para a dor, porque a dor emocional, a dor desse sofrimento que a gente não consegue visualizar, às vezes ela gera uma angústia enorme. Eu recebo pessoas no consultório que dizem assim: eu queria ter um corte, ter quebrado o meu braço para eu saber explicar, porque eu não sei explicar o que eu sinto. Tamanha uma dor, é uma angústia, é uma agonia, é um medo que não tem forma. E aí quando a gente vem para o físico, esse adolescente, esse jovem, né? Por que eu tô falando dos adolescentes? Porque é a nossa maior frequência hoje. Temos crianças, que às vezes acontece, e pessoas jovens adultos também, mas a nossa maior frequência é o público adolescente, que tem se utilizado do corte para lidar com o sofrimento. E aí essa é uma prática que é utilizada para redução da angústia. De alguma maneira, esse corte ele vem e estabiliza a angústia. Essa angústia que está aqui dentro, que eu não tenho cor, eu não tenho forma, eu não tenho o que dizer sobre ela, eu não consigo transformar em palavras. E aí eu venho e dou uma forma para ela, porque essa dor ela passa a ser real, física, aqui no físico. É uma dor que de alguma maneira está flutuando e o corte ele traz um ponto específico. Quando eu trago um ponto específico, isso diminui a minha angústia. Os relatos que eu ouço dos adolescentes por exemplo, são momentos que eu não consigo mais caber em mim mesmo. É uma dor que não tem um destinatário, não tem um direcionamento. Eu não tô triste porque eu terminei com meu namorado, eu não tô triste porque eu perdi o emprego, eu não tô triste porque alguém morreu. Não tem um destinatário certo. E essa falta de destinatário, de direcionamento, é essa angústia. E aí esse corte ele veio com essa função. E aí, o que a gente pode fazer? Como é que a gente olha para essa geração? É um fenômeno e a gente precisa olhar para isso como um fenômeno, como sim uma forma de sofrimento e de encontrar outras formas de direcionar essa dor, de dar palavra para essa dor. A falta de palavra dessa geração, eu brinco que essa geração é uma geração que ela manda muita mensagem, mas isso aqui não é a palavra. Eles não se comunicam mais e quando a gente fala, quando a gente consegue se expressar através da palavra de alguma maneira não, a gente consegue elaborar essa dor, esse sofrimento. Por isso que a fala é terapêutica, por isso que falar sobre o que sentimos, conseguir nomear, conseguir dizer sobre o que se sente, isso é terapêutico, isso diminui a angústia. No entanto, essa geração
tem tido mais dificuldade para falar e tem tido dificuldade também para ser escutada, né? A escuta também está deficitária. Então a gente teve esse casamento aí da dificuldade da fala com a dificuldade da escuta e com isso pode ser um dos fatores que levou que o corte foi uma das formas de se lidar com esse sofrimento, com essa angústia desse momento tão específico da vida que é a adolescência. E se a gente pensar por que essa prática ela é tão comum na adolescência? A adolescência é uma fase incrível de descobertas, né? De um momento desafiador para nós pais, mas é também uma fase de muito sofrimento desse adolescente. Então, de alguma maneira, esse adolescente encontrou nesse corte uma forma de lidar com o sofrimento. Na adolescência, a gente tem o luto pelo corpo infantil, né? A gente tem um adolescente que está ali meio bagunçado e não está cabendo naquele próprio corpo. Então, ela marca, quando a gente faz esses cortes, é como se fosse uma marca também dessa construção do novo corpo. E esse corpo, ele começa a experimentar novas sensações, mas ele não tem recursos psíquicos para lidar com tudo aquilo. E aí aparece esse turbilhão dessa angústia e a forma de lidar tem sido a automutilação. E o que a gente pode fazer com relação a isso, né? De que forma que a gente, enquanto pais, enquanto profissionais, a gente precisa dar conta de lidar com isso? A primeira coisa que eu sempre digo é a gente precisa validar o sentimento, validar o que aquele adolescente está sentindo. A gente começa a dizer, é adolescente rebelde, rebelde sem causa, é aborrecente. A gente já começa a rotular de uma maneira muito pejorativa e não valida o que aquele adolescente está sentindo. Se está grande ali, se ele está trazendo isso de uma maneira grande, provavelmente está grande o sofrimento, a dor, seja a alegria, enfim, porque realmente se agigantam, né, as sensações na adolescência. E a gente precisa validar, a gente precisa se aproximar desse adolescente para dar conta de validar, para dar crédito para ele e para dar conta de ouvir, né? Eu disse para vocês ainda há pouco a importância da gente ouvir, da escuta, da fala desse adolescente, de ajudar esse adolescente a falar sobre a sua dor e da gente ter condições de escutar. Porque às vezes eles até querem falar, mas o que eles mais dizem é meu pai não me entende, minha mãe não me escuta, nada que eu falo tá bom. E às vezes a gente realmente, em alguns momentos, você diz, ai meu Deus, esse menino já vem de novo com isso é bobagem. E a gente precisa começar a olhar para isso de uma outra forma. É tão importante a gente perceber os sinais que esses adolescentes vão nos dando. Mas a gente só vai dar conta, prestem atenção, a gente só vai dar conta de perceber sinais nos nossos filhos se a gente estiver de fato conectados com eles, interessados naquilo que eles têm para nos dizer, nas suas experiências, e a gente consiga dar conta de ouvi-los falar com um pouco menos de julgamento. Eu sei que é muito difícil a gente não pensar, isso é certo, isso é errado, isso tá bom, isso não tá. Mas que a gente dê conta de ouvir, fazer a nossa cara de paisagem para que a gente tenha condições de orientar. Porque se eles dizem algo que a gente não concorda, a gente dá logo uma bronca, a gente conta logo um sermão, a gente espanta eles. E aí a gente cai onde? No isolamento. E se eles começam a se isolar, eles vão buscar sim outras formas, né? Outras formas de lidar com esse sofrimento. Então a gente começa a perceber que esses adolescentes, falta muito neles essa ligação, essa conexão familiar que começa lá atrás, tá? Começa lá na infância. A gente precisa o tempo todo estar resgatando isso, porque no dia a dia, na execução de tantas tarefas que a gente tem que fazer, né? Um checklist de tanta coisa, às vezes a gente começa a se perder. E o que é de fato a gente estar conectado? É a gente conseguir estar ali de fato e de direito, ouvindo o que eles têm para dizer, dizendo para eles o que a gente pensa, com menos julgamento, com menos bronca, com mais proximidade. Então a gente precisa estar muito atento. E aí para a gente perceber os sinais. E quais são os sinais que a gente pode ficar atento de que essa criança ou adolescente está praticando essa automutilação? Muito isolamento,
né? Ele não quer, fica só no quarto, usa roupas de manga longa, evita contato social, falta de comunicação, uma tristeza profunda, né? Uma tristeza diferente da habitual, ou com mais frequência, ou por um tempo mais prolongado. Tem alguma coisa, sabe? Se a gente conseguir olhar para os nossos filhos, a gente vai conseguir identificar esses sinais. E a gente precisa estar muito atento para isso, porque se a gente consegue identificar, às vezes a gente evita algo pior ou a prática mais por um tempo mais prolongado, que depois vai ser mais difícil de que ele encontre outro caminho para essa dor, outro caminho para lidar com esse sofrimento. Então somos nós que estamos no dia a dia que precisamos estar atentos. Nós somos, eu sempre digo, nós somos os adultos da relação, então a gente precisa olhar e perceber e chamar e vem aqui, senta comigo, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, para que a gente diminua as probabilidades de que eles encontrem essas válvulas de escape que não são saudáveis, que são destrutivas para o próprio corpo, quanto para a questão da saúde emocional, da constituição psíquica. Então, somos nós que vamos ajudar os nossos filhos a passar por essa fase e evitar que essa automutilação aconteça e continue acontecendo. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu quero dizer para vocês que se você tem um filho, um conhecido, alguém, esse problema é uma questão séria que precisa ser olhada com um pouco mais de cuidado, de atenção. Procure um profissional em que você confie, habilitado para te ajudar a lidar com isso, para ajudar o seu filho a encontrar ou sua filha outros caminhos para lidar com o sofrimento. Então, essa foi a minha dica de hoje, o meu vídeo de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo, fiquem com Deus.